Acabou de ser sancionada a lei que criou o crime do bullying e do cyberbullying, que tem penas que vão da aplicação de uma simples multa até a prisão do sujeito pelo prazo de 4 anos. Hoje eu vou te explicar os fatos que justificaram a criação desse novo crime, as críticas que estão sendo feitas pelos especialistas e também te dizer o que você, vítima, pode fazer e o que você, autor desse crime, pode esperar desse tipo de processo. Vem comigo! Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou o Rodrigo e esse é o canal Populei, o nosso espaço de educação jurídica popular, onde explicamos direitos e deveres com simplicidade, leveza e bom humor. O tema do vídeo de hoje foi sugerido pelo querido amigo e inscrito Bernardo, que achou ao mesmo tempo interessante e preocupante essa nova lei que classifica como crime a prática de bullying. Há quem diga que criminalizar esse tipo de conduta é uma perda de tempo e que tem mais consequências negativas do que positivas. Por outro lado, tem muita gente dizendo que essa foi uma conduta necessária para conter a crescente onda de crimes que vinham se intensificando a partir da reclusão pela pandemia. Ou seja, um monte de criança, adolescente e jovem trancado em seus quartos, participando de discussões tóxicas no ambiente virtual, que naturalmente acabaram deixando a internet e se materializando no mundo real. A nossa proposta de hoje é a seguinte: explicar rapidamente como foi o processo da elaboração dessa lei, indicar as justificativas que foram apresentadas para sua criação, pontuar as críticas dos especialistas, explicar os principais pontos dessa lei, principalmente aqueles relacionados ao bullying e ao cyberbullying, orientar qual conduta jurídica pode ser adotada pela vítima e também, para fechar, explicar quais serão as possíveis consequências para quem pratica esse tipo de crime. Para quem quiser ir direto para determinado ponto desse vídeo, eu vou deixar a linha do tempo com os capítulos aqui na descrição para facilitar a sua navegação. Mas como a gente sempre fala por aqui, o ideal é que você assista ao vídeo por completo para poder entender a lógica, a razão envolvida na aprovação dessa lei, beleza? E aproveitando esse momento, eu vou te pedir para dar aquela força pra gente, deixando um like, um comentário e compartilhando esse vídeo com uma pessoa que possa se interessar por esse assunto. Eu conto com a sua ajuda, hein? A discussão sobre o bullying não é nova. Muito pelo contrário. Já há muitos anos esse tema tem sido discutido em diversos países, como os Estados Unidos e Inglaterra. As vítimas dessa prática, de forma geral e na maioria das vezes no ambiente escolar, passam a ser alvo de agressões físicas e verbais por não se encaixarem em determinado padrão de comportamento ou por terem características físicas que são diferentes daquelas tidas como padrão. Atitudes variadas, como apelidos, fotos e vídeos, acabam causando a exclusão da vítima do convívio social, o que pode conduzir a uma situação ainda mais grave, ainda mais cruel, capaz de gerar um abalo psicológico tão intenso que muitas vezes levam essa pessoa a tomar atitudes extremas. No ano de 2015, a Lei 13.185 instituiu aqui no Brasil o Programa de Combate à Intimidação Sistêmica, cujo objetivo foi a capacitação de agentes educadores e a promoção de campanhas de conscientização, assistência psicológica e social às vítimas. O primeiro artigo dessa lei considera como intimidação sistêmica todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva que ocorra sem motivação evidente, praticado por um indivíduo ou um grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidá-la e agredi-la. Já o segundo artigo determina que o bullying se caracteriza sempre que houver atos de intimidação, humilhação e discriminação com o uso da violência física ou moral. E nesse mesmo sentido é o cyberbullying, que é quando essa violência contra a vítima é praticada pela internet. E aí eu vou citar como exemplo a adulteração de fotos, exposição de vídeos íntimos e compartilhamento de informações pessoais que causem constrangimento psicossocial. Mas o problema é que essa lei ela não trazia uma consequência clara para quem praticasse esse tipo de intimidação, fosse essa intimidação física ou psicológica. E aí o valentão ele somente ia ser responsabilizado caso a conduta dele caracterizasse um crime que já existia, como, por exemplo, um crime de injúria, um crime de ameaça ou lesão corporal. Nesse cenário jurídico, uma pesquisa realizada em 2018 pela Faculdade de Medicina da USP, com quase 3 mil alunos do 9º ano de 119 escolas públicas e privadas do estado de São Paulo, constatou que 29% delas relataram terem sido vítimas de bullying, Esse percentual sugere que o Programa de Combate à Intimidação Sistêmica, lançado lá em 2015, não se mostrou suficiente para combater esse fenômeno, que inclusive viria a piorar nos próximos anos.
A bem da verdade, outras iniciativas legislativas já buscaram criminalizar a prática do bullying, a exemplo do projeto de lei 6935 de 2010, que após uma breve tramitação foi arquivado. Anos depois, em 2021, o deputado federal Osmar Terra apresentou um novo projeto, que essencialmente buscou tornar mais grave crimes praticados contra a criança e adolescente. Mas a criminalização do bullying e do cyberbullying só foi incluída nesse projeto posteriormente, após uma matéria do Fantástico. Em abril de 2023, foi publicada uma matéria que tratava dos crimes que estavam sendo praticados pela internet e que envolviam criança e adolescente, eventos que teriam se tornado cada vez mais frequentes e mais graves após 2020, quando todos ficaram reclusos em razão da pandemia. Essa reportagem ela foi aprofundada e 2 meses depois foi ao ar um programa mais completo, dessa vez destacando não só a prisão dos envolvidos, mas quais estratégias eles estavam utilizando, em grupos de discussão na internet para praticar esses crimes contra jovens e adolescentes. Um mês depois, em julho de 2023, foi publicado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que, dentre outros pontos, destacou que 38% das escolas brasileiras dizem enfrentar problemas de bullying, evidenciando mais uma vez que esse era um tema que exigia uma resposta mais contundente do Estado brasileiro. Eu vou deixar o link para a matéria e para o anuário aqui na descrição desse vídeo. Esses eventos serviram como justificativa para um texto substitutivo proposto em setembro de 2023 pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que sugeriu a criação desse crime específico. Assim, após a sua tramitação e aprovação pelo Poder Legislativo, o projeto foi encaminhado ao Poder Executivo para sanção, dando origem à Lei 14.811 de 2024, que instituiu medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência no estabelecimento educacional e também criou a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Por outro lado, há quem discorde da criminalização dessa conduta. Mas para você conseguir compreender os argumentos dos críticos dessa lei, eu preciso fazer uma breve explicação do que seria o expansionismo do direito penal. Meus queridos, o direito ele é dividido em diversos ramos. A gente tem o direito civil, o constitucional, o empresarial, o do trabalho e muitos outros. Desses ramos, talvez o mais famoso e querido seja o direito penal. Afinal, quem é que nunca brincou de pega ladrão? No mundo ocorrem muitos fatos. Desses fatos, alguns são relevantes para o direito, outros não. E desses que são relevantes para o direito, somente aqueles que realmente ameaçam a vida em sociedade são pertinentes para a tutela do direito penal. Isso significa que a lei ela somente deverá ser utilizada como estratégia de controle social em último caso, quando nenhum desses outros ramos do direito conseguem controlar determinado comportamento. A questão é que vários professores do direito pelo mundo têm indicado um mau uso dessas leis penais, criminalizando condutas que poderiam ser ordenadas pelo direito civil, por exemplo. Esse fenômeno é chamado de expansionismo do direito penal. Acontece que essas práticas acabam sendo bem aceitas pela sociedade porque passam a sensação de um maior rigor, de uma maior segurança, o que não necessariamente acontece. Como consequência, o sistema penal acaba se tornando ineficiente e a prisão, que deveria ser um local de ressocialização do indivíduo, acaba se tornando uma escola de maldade. Aqueles que não concordam com a criação desses dois crimes, do bullying e do cyberbullying, afirmam que essa é uma indevida expansão do direito penal. Para eles, sanções administrativas e civis seriam mais eficazes e intimidadoras, porque seriam mais rápidas e menos burocráticas. E sobre esse ponto, vale a pena trazer aqui para o nosso debate um estudo bem interessante que foi publicado em 2015 lá no Canadá, na Universidade Simon Fraser, que estudou a temática da criminalização do cyberbullying através de uma lei federal e quais foram as suas consequências na sociedade. Em resumo, o estudo considerou que a lei canadense sobre esse tema não teve o resultado esperado, porque além de ser considerada confusa, ela acabou aumentando o número de procedimentos de investigação e a consequente marginalização de jovens através da sua inclusão no sistema criminal daquele país. Esse mesmo estudo sugeriu que abordagens alternativas para lidar com o conflito, como o aumento da utilização de programas educacionais que ensinem os jovens a resolver conflitos interpessoais e os incentivem a revelar esses casos de cyberbullying, seriam mais eficazes do que uma lei federal penal para efetivação da proteção dessa vítima desse crime.
Em linhas gerais, essa nova lei alterou diversos dispositivos relacionados aos interesses da criança e do adolescente. Tem muita coisa importante, inclusive a inclusão no rol de crimes hediondos de vários crimes contra menores de idade. Mas olha só, o que mais chama atenção foi a criação desses dois crimes, do bullying e do cyberbullying, que até então não tinham uma punição específica na lei penal. Classificada como crime contra a liberdade individual, a intimidação sistêmica, que é o nome jurídico do bullying, foi incluída no Código Penal através do artigo 146-A e seu parágrafo único. Assim, quem pratica o crime de bullying pessoalmente pode sofrer como penalidade uma multa, mas somente se essa conduta não caracterizar algo mais grave, um crime mais grave, como a injúria ou outro crime de uma pena maior. Agora, se esse bullying for praticado pela internet, a pena vai ser de 2 a 4 anos de prisão mais uma multa. E isso se não caracterizar um crime mais grave. E é importante destacar que esse crime de intimidação sistêmica pode ser praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Ou seja, não é um crime cuja vítima tenha que ser necessariamente uma criança ou adolescente. Além disso, para caracterizar esse crime, a conduta da intimidação ela não pode ser um ato isolado. Ele deve se repetir ao longo do tempo. A gente chama de uma conduta reiterada do agressor. Caso você ou alguém que você conheça seja vítima desse crime, o ideal é comparecer até uma delegacia para poder fazer um registro de ocorrência. E aí, se você for menor de idade, você tem que ir com o seu representante legal, com o adulto. Se o crime em questão for o cyberbullying, que é a intimidação pela internet, também é recomendado que você procure a delegação dos crimes cibernéticos da sua cidade, isso se existir. Em todo caso, é fundamental que você leve todas as provas do que aconteceu. Pode ser foto, vídeo, mensagem, postagem em rede social, tudo que puder comprovar não apenas que um crime existiu, mas também quem que praticou esse crime. Dessa forma, o policial ele vai poder aprofundar a investigação para reunir o maior número de evidências para provar que um crime aconteceu, que é a materialidade, e a autoria, quem são as pessoas envolvidas. Isso posteriormente vai ser levado para o Ministério Público, que vai acusar essas pessoas. Agora, se você ou alguém que você conhece praticou esse crime, você vai precisar procurar a Defensoria Pública do seu estado ou contratar um advogado criminalista. Como eu mencionei, depois de realizado o registro pela vítima, o policial responsável pela investigação vai te intimar para poder prestar depoimentos lá na delegacia. Dependendo do caso, você pode confessar, negar ou até mesmo ficar em silêncio para o que te for perguntado, sempre de acordo com a sua orientação técnica, com a orientação da sua defesa. Caso você seja maior de idade, o seu processo ele pode ter dois destinos. O primeiro destino é ser direcionado para o Juizado Especial Criminal, no caso do bullying presencial. E lá você vai ter a oportunidade de fazer um acordo com o promotor de justiça ou prosseguir com um julgamento e, se for condenado, pagar uma pena de multa. O segundo destino possível é o processo ser direcionado para a vara criminal, onde você vai poder fazer um acordo de não persecução penal, que é o famoso ANPP, com o Ministério Público, ou decidir prosseguir com o julgamento. Se você for condenado, a sua pena pode ser de até 4 anos de reclusão e, a depender dos detalhes do caso, o regime de cumprimento da pena pode ser o aberto, o semiaberto ou até mesmo fechado. Mas se você for menor de idade, você vai responder a um processo junto ao Juízo da Infância e Juventude do local do fato. Como o menor de idade tecnicamente não comete um crime, mas pratica um ato infracional, e considerando que se trata de um sujeito em desenvolvimento psicossocial, você pode ser punido com medidas mais ou menos gravosas, a depender do entendimento do juiz e o que aconteceu no caso. Eu já fiz 2 vídeos explicando direitinho como é que funciona esse processo infracional contra o menor de idade que cometeu o crime e também como funciona o processo criminal contra o adulto. Eu vou deixar o card deles passando por aqui e também o link lá na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que pelo menos um deles pode te ajudar a compreender todo esse processo de investigação, da investigação até a prisão. Queridos, esses foram os principais pontos relacionados a essa nova lei que tenta impedir a prática do bullying tanto no ambiente físico quanto no virtual. Como explicamos, ela é uma tentativa de controlar esse crescente número de crimes que estão sendo praticados contra os jovens, principalmente nas escolas e nos grupos de discussão na internet. Eu sei que vai ter um monte de gente dizendo que é uma frescura e que na época deles isso resolvia na porrada, mas fato é que a violência, seja ela física ou psicológica, não pode ser entendida como uma solução para esse problema. Pelo menos não em uma sociedade civilizada. Muito pelo contrário.
costuma ser a causa. Particularmente, eu não tenho muita certeza se uma lei de natureza penal vai reduzir o número de incidentes e contribuir positivamente para o aperfeiçoamento da sociedade, mas não há como negar que ela é uma forma de desestimular essa conduta. Por outro lado, é fundamental que haja também um programa educacional voltado tanto para o fortalecimento da mentalidade desses jovens, quanto para a educação básica sobre seus direitos e responsabilidades, justamente para que eles compreendam a dimensão das possíveis consequências jurídicas das suas atitudes. Mas essa é a minha opinião. Qual é a sua? Vocês acham que criminalizar o bullying vai ajudar a reduzir o número de incidentes nas escolas e na internet? Ou essa lei não vai dar em nada? Você tem alguma sugestão do que poderia ser feito para mudar esse cenário? Deixa aqui nos comentários a sua contribuição. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de se sentir esclarecido sobre os seus direitos, eu te convido também a se inscrever nesse canal e seguir a gente lá no Instagram, é o @canalpopulei. Nesse perfil a gente compartilha a nossa rotina, publicamos algumas notícias e curiosidades sobre o mundo jurídico e, como não podia ser diferente, os bastidores da produção de conteúdo desse canal. Como sempre, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para tudo que eu utilizei de reportagem, artigo e também para os vídeos onde eu explico como funciona um processo criminal contra o menor de idade e contra o maior de idade. Se você ficou curioso, vá lá dar uma olhadinha neles. Um forte abraço, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!